Eu entendo perfeitamente que estamos num simpósio de missões. Eu não estou com a igreja local aqui reunida. Tem uma parte de irmãos aqui hoje, a outra parte vem no culto à noite. Quando tem esses eventos, até os irmãos nem gostam de vir nesse culto assim, porque fica muito cheio, prefere vir à noite. Eu respeito tudo que fazem, cada um administra a sua vida. Tem uma parte aqui da igreja. Outra parte são pessoas que estão de outros estados, de outras cidades e de São Paulo também, de vários bairros. Tem pastores que estão ocupados aqui com o culto da noite, já que eles vão pregar, dirigir o culto, já estão pensando em levar um tapete para lá. Um tapete de defunto. Estou imaginando o pastor Lissandro passando na Dutra, parando naqueles postos e comprando um tapete. Chegando à noite, eu comprei para enterrar um irmão aqui. E mandando dinheiro para o Projeto Filemon. Então, eu entendo perfeitamente que tem irmão que está ouvindo agora e pensando, eu vou precisar sair daqui 5 minutos, daqui meia hora, daqui 20 minutos. Quando eu pegar a Bíblia, eu vou pedir, vou dar um tempinho para quem tem que sair daqui meia hora, 5 minutos, 10 minutos, sair agora. Depois que eu ler e começar a pregar, ninguém sai. Depois que eu abrir a Bíblia e começar a pregar, ninguém se levanta, ninguém sai. Se der vontade de fazer xixi, faz aí. Depois a gente limpa. O lugar, você se vira, mas o lugar a gente limpa. Depois que eu abrir a Bíblia, ninguém sai. Alguém pode estar pensando, o pastor vem com exigência, vem com... Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes me perguntam por que o que eu faço dá certo. Aqui não tem lugar para modéstia falsa. Eu não conheço fracasso. Eu conheço dificuldade. Eu conheço começar a caminhar e Deus dizer assim, espera aí, pouquinho mais para a direita. Está muito depressa, vai mais devagar. Eu conheço Deus dizendo, não, está muito devagar, vai depressa. Não, dá uma volta. Eu conheço isso. Fracasso eu não conheço em 40 anos de ministério. Eu não conheço. Fracasso, frustração, fracasso não. E às vezes alguém me pergunta, qual é o segredo? Eu quero apoiar em cima de algo que primeiro não é segredo, mas apoiar essa mesma coisa. É graça e misericórdia de Deus, e não é linguagem aqui, não é falácia. É fato. Eu acredito que Deus escolhe quem não é e despreza quem é para que a glória seja dele. Eu acredito que Deus escolhe o menor para que a glória seja dele. E quando eu acredito nisso, então, eu me dispo de qualquer arrogância nas palavras de eu não conheço fracasso. Eu me dispo. Porque isso é bíblico e eu creio. Mas se tem alguma coisa que eu faço, não de hoje, desde o primeiro dia que eu fiz uma cerimônia religiosa como pastor, aos 21 anos de idade foi o sepultamento do meu pai. Desde a primeira pregação que eu fiz, num púlpito, como pastor, é pegar essa palavra e não colocar ela aqui ou aqui, colocar ela aqui. Ficar submerso nela, debaixo, submisso e submerso, debaixo dela, tendo ela como regra de fé e prática para minha conduta, palavra, pensamento e ação. E eu me lembro como se fosse hoje, ali na Pompeia, no átrio, sendo consagrado a pastor junto com um grupo pequeno, não eram muitos, talvez 20, 25, não lembro. E o missionário Manuel de Melo dizendo, repita. Pondo a mão na minha cabeça, na minha direção, e dizendo, repita. Prometo. E nesse prometo ele falou, repita. Eu prometo obedecer essa palavra. E eu disse, eu prometo obedecer essa palavra. Até aí normal.
Mas depois ele disse: eu prometo fazer com que aqueles que Deus te confiar obedeçam essa palavra. E eu levantei a mão e falei: eu prometo fazer com que aqueles que me ouvem obedeçam essa palavra. Estou dizendo isso para dizer por que eu estou dizendo. Abri a Bíblia, ninguém mais sai. Se sair, vai precisar comprar um tapete por R$36.000. Pensou que ia praguejar, né? Não vou, não. Eu te abençoar se você fizer isso. Fique em pé. Eu prometo para vocês que eu não vou... Todo mundo fala isso, que bonito, né? Eu prometo, eu vou falar pouquinho. Né? Depois vai embora, logo e não vão. Então eu não prometo nada para vocês, eu prometo que eu não vou prometer. Eu vou falar o que Deus me der para falar para vocês. O tempo que eu precisar. E se você não gostar, não volta mais. E é problema seu, não é meu. Não estou aqui para te agradar. Não estou aqui para criar cabelo no teu coração. Para afagar teu ego. Não estou aqui para isso. Não vim aqui para isso. João. Não, João não. Mateus. Acho que é. É que o texto que eu vou falar, o que eu vou falar, está em João, está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Então preparei em João, mas eu vou falar em Mateus. Mateus 26. Diácono, se alguém sair, você olha feio para a pessoa em meu nome. Mateus 6, versículo 70. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Versículo 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Versículo 74. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Podem se assentar. Vocês sabem onde eu estou na palavra, no momento da história. É quase impossível vocês não saberem. Talvez um ou outro que é novo na fé, na igreja. Está aqui num culto. Hoje não é um simpósio só, é um culto também da igreja. Então talvez um outro não saiba, mas eu acho que a grande maioria sabe onde eu estou na Bíblia, o momento da história. Sabe o que está acontecendo. Mas eu já preguei muitas vezes nesse momento aqui, falando sobre vários aspectos, e os pregadores que aqui estão também falaram. Eu nunca preguei, nunca pensei nesse aspecto de um Pedro que se nega a pregar. De um Pedro que se omite a pregar. Porque dentre tudo que é verdadeiro que a gente prega aqui, em todas as lições, também está essa embutida. Porque alguém chegou para ele e falou se ele tinha relacionamento com Jesus. E ele se negou a pregar. Alguém se aproximou dele e, mesmo sabendo que ele tinha, ou duvidando que ele tinha, ou perguntou, mas ele tinha a oportunidade de pregar. E eu quero que você pense na história um pouco diferente. Se quando Pedro é questionado e alguém fala para ele: você estava com Jesus? E Pedro fala assim: estava, eu andei com ele 3 anos e meio, ele transformou a minha vida, ele me mudou, eu sou uma nova criatura graças a ele é o Salvador, ele é quem Isaías falou, o Messias prometido, ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Deus amou tanto o mundo que deu ele para te salvar e me salvar. Eu não sei o que ia acontecer.
E ele também não sabe o que ia acontecer. Pedro podia continuar pregando e dizendo, e ele vai ressuscitar daqui 3 dias. Jesus já tinha avisado pelo menos 3 vezes para ele. Daqui 3 dias eu vou ressuscitar. E ele podia pregar e dizer, hoje você não está entendendo, mas daqui 3 dias fique atento, ele vai ressuscitar. E você pode ser salvo, você e a tua casa. Mas Pedro se negou a pregar. Ele tinha lá os motivos dele. Ele tinha lá as ideias dele de por que não pregar. Provavelmente nós, no país livre, temos outros motivos para não pregar. E aqueles que estão num país mais difícil, têm motivos diferentes dos nossos para não pregar. Mas aqui a gente tem um homem que não pregou quando tinha que pregar. E Pedro sabia, como nós também sabemos, todos nós sabemos, todo crente com meia grama de cristianismo na mente, no coração, sabe que tem que pregar. Sabe que tem que pregar. A gente se lembra facilmente de Paulo escrevendo a Timóteo dizendo, prega a tempo, a fora de tempo, insta, insiste, com toda a doutrina, com mansidão, mas prega, não deixa de pregar. Todos nós sabemos que lá em Romanos está escrito, se ninguém pregar, ninguém ouve, se ninguém ouvir, ninguém é salvo. Então tem que pregar. Tem que pregar. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que Jesus falou, ide e pregai. Ide e pregai. Todos nós temos essa ciência. Todos nós sabemos, já foi mencionado aqui, que o apóstolo Paulo chega a dizer, ai de mim se eu não pregar. Isso é uma obrigação que eu tenho. Tenho a obrigação de pregar. Ai de mim se eu não pregar. Todos nós sabemos, Pedro também, que Ezequiel ouviu Deus falar com ele, dizendo, prega. Se eles ouvirem ou não ouvirem, não é teu problema. Prega, porque se você não pregar, eu cobro de você. Se você pregar, eu cobro deles. Mas prega. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que Isaías diz, como são belos os pés, os caminhos daqueles que pregam. Todos nós temos essa informação. Quem tem essa informação, não porque eu falei agora, mas já sabia de tudo isso, levanta a sua mão e diz, eu sei. Quem não sabia, levanta a mão. Quem é que está em cima do muro? Levanta a mão. Quem já morreu? Dá o tapete aqui. Tem uma parte que não levanta a mão hora nenhuma, então não está aqui. Não está aqui. Para você ouvir uma mensagem, interage com a mensagem. Para ouvir uma mensagem, participa da mensagem. Você não está no circo, não está no cinema, não está no teatro. Você não veio se divertir. Você está aqui para receber a espada de Deus na tua vida, para ela te cortar, e ninguém é cortado pela espada e fica assim. Geme, chora, ri, grita, pula, salta, mas vive a mensagem. Todos nós sabemos o que temos que fazer. Por que não faz? O que acontece para não pregar? Primeiro, não prega porque não ama. Não ama a Deus. Por isso que não prega. Por isso que muitos ficam esperando a oportunidade, quando chega a oportunidade não prega. Por isso que muitos não criam oportunidade para pregar. Porque não amam a Deus. Porque Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E pregar não é sugestão. Pregar não é opção e não é ministério específico. Todo aquele que crê no meu nome, vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Todos devem pregar. Não prega porque não ama o seu próximo. Não ama. Porque o próximo, se não ouvir, será condenado. Porque não creu. E o próximo foi colocado diante de você na padaria, no mercado, na loja, no trabalho, na escola, na rua, na família. Não prega porque não ama o próximo. Não prega porque não se ama. Porque tem valores,
tem conhecimento, sabe da punição por não pregar, sabe no que isso implica. Independente de uma mensagem pregada e que ouviu, mas sabe já, porque o Espírito já colocou lá dentro. Mas mesmo assim não prega, porque não se ama. Quebra os seus valores, quebra o que sabe que deve fazer e não faz. Não ama a Deus, não ama ao próximo, não ama a si mesmo. Mas tem uma consequência imediata na pessoa que não prega. E sabe que deve pregar. E essa consequência imediata, na verdade, é uma bifurcação que ela tem 2 caminhos para seguir. O primeiro delas é sentir culpa por não pregar. E eu sei que todos nós, inclusive eu, já tivemos alguma vez ou algumas vezes que tínhamos que pregar e não pregamos. Pelos nossos motivos, e não interessa qualquer um deles. Mas ou surgiu a oportunidade, ou nós deveríamos ter criado a oportunidade e não aproveitamos a que surgiu e não tivemos iniciativa para criar e não pregamos. E a primeira coisa que pode acontecer na nossa vida, não necessariamente vai acontecer, é sentir culpa por não pregar. É aquele sentimento ruim, aquela incomodação, aquele negócio dentro da gente de eu tinha que fazer e não fiz. Por que vocês acham que Pedro, depois que tinha que pregar, e por 3 vezes ele podia pregar, e ele não pregou? Por que vocês acham que a Bíblia diz que ele lembrou do que Jesus tinha falado e chorou amargamente? Porque ele sentiu culpa. Ele sentiu-se culpado. E ele chorou amargamente. Ele foi numa intensidade grande de culpa. Dr. Augusto Cury, psiquiatra cristão, ele defende a seguinte linha de raciocínio: existe a culpa branda e a culpa intensa. Existe aquela culpa leve. Aquela culpa que é um leve mexer na nossa cabeça, emoções, mas que a gente faz assim, ó, e ela vai embora. E acabou aquela culpa. Ele argumenta que essa culpa é insana, é louca, é doentia. Ele diz que essa culpa é improdutiva. E eu concordo com ele à luz da palavra. E ele fala que tem aquela culpa intensa. Aquela culpa que atormenta, que incomoda, é a culpa que Pedro teve. A culpa da amargura, a culpa do chorar amargamente, como diz a Bíblia. A culpa de se sentir muito mal. A primeira reação daquele que tem que pregar e não prega, pode ser a culpa, mas tem a segunda. Pode ter um outro fator, uma outra consequência, um diagnóstico. Essa pessoa, vocês sabem o que é aquela pessoa que sabe o que deve fazer, o que é certo e não faz? Existe uma causa clínica na ciência para uma pessoa que sabe que não deve fazer algo e faz. Estou falando da ciência. E que sabe que tem algo a fazer e não faz. E não se importa com isso. E não está nem aí. Tem que fazer o seu conjunto de valores, o seu entendimento, as suas emoções, dizem para ele, você deve fazer isso. Houve uma pregação nessa primeira parte que diz, tem que pregar, e lá dentro, se remexendo ou não, sabe. Isso é verdade. Isso é o certo. Não prega e não se incomoda. Isso é uma doença. Aquela pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz, ela é doente.
Não é porque sabe o que tem que fazer e não faz e é doente. É que ela não se incomoda, ela não sente culpa. Ela não tem nem a culpa branda e nem a culpa intensa. Ela simplesmente não faz. E para ela está tudo bem. E se alguém falar, fala, e daí? Qual o problema? E ela dá algumas argumentações que na mente dela a confortam, mas que são vazias. Que aos olhos dos outros, da teologia, e até do fundo da consciência dela não tem consistência nenhuma. Mas ela não se importa, ela não chora amargamente. Ela não tem uma culpa que ela faz assim, e a culpa vai embora. Ela não sente culpa, sabendo o que tem que fazer e não faz. Vocês sabem qual é o nome dessa doença? A gente vê essa doença no noticiário em coisas trágicas. Gente que faz o que não deveria fazer e não está nem aí. Uma moça, Richthofen, eu acho que era isso, lá atrás, que matou o pai e a mãe. Como que era o nome? Hã? Suzana, né? Deixa o nome para lá, vamos ficar com a Suzana. O sobrenome fica para lá. Matou os pais e a mãe, não aconteceu nada. Está tudo bem, não tem culpa. E isso se repete sempre. O noticiário sempre pega alguma coisa grande, de alguém que faz o que não tinha que fazer, alguém que não fez o que tinha que fazer, um político desonesto, que tinha que fazer alguma coisa com aquele recurso, com aquele mandato dele, ou para que ele foi eleito para fazer. Ele não faz o que tem que fazer, e não tem culpa nenhuma. E não se sente incomodado. Vê as filas nos hospitais, vê a fome, vê tudo. E ele não é que sente culpa branda, ou sente. Ele simplesmente não está nem aí. Ele vai para o próximo pedaço de pizza e acabou. Não tem culpa nenhuma. Quem é isso? Quem sabe o que tem que fazer? Isso é forte, gente. Segura aí, aperta o cinto. Lá vem turbulência na mensagem. Aquele crente que sabe o que tem que fazer, tem que pregar, e não prega, e não sente culpa, ele é psicopata. Porque o nome dessa doença é essa, psicopatia. É uma pessoa que não faz o que é certo e não se incomoda. Fere os outros e não se incomoda. Destrói coisas e não se incomoda. É um psicopata. Na definição de psicopata, em qualquer dicionário você vai encontrar que essa pessoa se torna manipuladora. O psicopata é aquele que não se sente mal, porque deveria fazer e não faz, e ainda se enche de argumentações. Se protege com raciocínios que manipulam primeiro o seu entendimento. E Paulo escreve que Satanás cega o entendimento do incrédulo e constrói fortalezas na mente. Mas o diabo constrói isso pelas mãos da própria pessoa. Porque ela manipula os seus pensamentos e transforma às vezes em palavras e às vezes não. Para não se sentir mal. Porque deveria fazer e não faz. Porque culpa dói e não quer ter culpa. Então se torna uma manipuladora do seu raciocínio, acreditando que estará manipulando os outros. É um psicopata. É muito mais do que vergonha ou timidez. Ah, eu sou tímido, por isso que eu não prego. É psicopatia. Agora, para eu ir para o fim da mensagem, vocês já sabem da minha frase seguinte, não sabe? O pessoal daqui deve saber. Eu estou indo para o fim da mensagem desde que eu comecei. Então não fique alegrinho não, que não está terminando.
Para eu ir para o fim da mensagem, há 2 sentimentos que machucam quando a gente erra. O psicopata talvez seja atormentado pelo primeiro deles. Quem não é psicopata, só pelo segundo. Quando uma pessoa sabe o que tem que fazer e não faz, ela sente ou a culpa, que eu destrinchei um pouco sobre isso, ou vergonha. E não é a mesma coisa. Quando alguém tem vergonha por não fazer o que tinha que fazer, procura esconder isso dos outros. Olha para os outros. E por ter vergonha de ter feito o que não devia fazer, ou ter deixado de fazer o que deveria fazer, quer se manter na moita. Que ninguém saiba. Que ninguém descubra. Porque ao olhar para os outros está preocupado consigo. E teme julgamento. E teme olhar feio. E teme repreensão. E teme exposição. Tudo isso porque está sentindo vergonha. A Bíblia é tão diferente, ela diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Mas esse tipo de pessoa que sente vergonha, ela não vai confessar culpa. Mas vai viver escondido no que faz, para não sentir mais a vergonha, ou para não ser destruído pela vergonha, porque ela não tem como dominar a vergonha. Ela vai continuar tendo vergonha. Quando ela olhar para quem ela ofendeu, o semblante dela de alguma forma vai esconder aquilo. Os olhos de alguma forma vai obscurecer, porque ela está com vergonha. Claramente, Pedro não teve vergonha, ele sentiu culpa. Por quê? Porque a grande diferença é que aquele que sente culpa não olha para ninguém. Olha só para si mesmo. Faz uma introspecção e entra dentro de si. E reconhece como salmista: que miserável eu sou. Como Paulo: miserável homem sou eu. Aquele que sente culpa não coloca os olhos em ninguém e não tem vergonha do que fez. Tem culpa. É diferente. Esse que sente culpa, ele está olhando só para si. Pedro não sentiu vergonha. Ele sentiu culpa. Você não vê Pedro questionando ninguém. Falando de ninguém. Citando o nome de nenhum outro apóstolo ou discípulo. Falando nem sobre como era difícil aquilo. Ele só introspectou. Olhou para si. E chorou amargamente. Mas uma outra evidência muito clara da diferença de vergonha e de sentir culpa é que aquele que tem vergonha, para ele manter o seu plano de que ninguém saiba porque teme ser julgado, ele destrói relacionamentos. Ele se afasta. Ele se esconde. Ele está completamente envolvido na igreja. E ele começa porque ele está sentindo vergonha. Ele tem o seu grupo pequeno, que ele participa, que ele dá opiniões, que ele fala, que ele intercede. Mas porque ele está tomado por vergonha, ele começa a se ausentar. Primeiro não fala, não participa, não se envolve. Depois fisicamente começa a ficar distante. Isso é na igreja, isso é nos colegas de trabalho, isso é na faculdade. Vai se isolando por causa da vergonha, caindo numa solidão, ficando solitário, ausente de tudo, de todos, improdutivo, sem realizar nada, por causa da vergonha que está nele. Pedro não teve isso.
Pedro nitidamente sentiu culpa, chorou amargamente e, ao invés de destruir relacionamentos, ele partiu para a reconstrução dos relacionamentos. Você não vê ele se afastando, se distanciando, porque ele não estava com vergonha. Querem ver isso? Deixa eu mostrar para vocês no Evangelho de João, que fala no mesmo assunto, no capítulo 20. Capítulo 20 de João. É o capítulo da ressurreição. Primeiro, Jesus aparece para Maria Madalena, ressuscitado. E eu não posso fazer piada, porque a Damares falou que eu não posso fazer piada. Ele aparece para Maria Madalena ressuscitado. Ela vai lá e conta para Pedro. Ora, para Pedro. Pedro, aqui nesse texto, fala que ele está junto com o outro discípulo. Ele não se afastou. Isso depois de ter negado. Ele está junto com o outro discípulo. Na sequência, diz que Jesus apareceu para 10 discípulos numa casa. Não estava lá Judas, que tinha se enforcado, e não estava lá Tomé. E Jesus aparece para 10 discípulos. Pedro estava lá? Estava. Ele está junto com os outros 10. Ele não está com vergonha. Provavelmente, aquelas alturas, alguém sabia, ou mesmo se não soubesse, porque quem tem vergonha, sabendo ou não sabendo, quando olha para alguém já acha que todo mundo sabe. Os outros, sabendo ou não, se tivesse vergonha, ele arrumaria um compromisso naquela hora. Mas não, ele está lá com os 10 discípulos, porque ele está tomado de culpa e não de vergonha. A culpa está nele ainda. Acho que os olhos dele ainda estão inchados. Talvez ele continue chorando quando ele está sozinho e amargamente. Porque ele está tomado de culpa. Depois de 8 dias, Jesus aparece com os 11 discípulos juntos. Tomé agora está junto. Se tem 11, Pedro estava lá. 8 dias. Vá percebendo. Ele continua junto. Cheio de culpa. Olhos inchados. Chorando amargamente. Mas ele continua junto, porque não destrói relacionamentos a culpa. Não destrói. Depois Jesus aparece para 7 discípulos que estão no mar de Tiberíades. Eles estão ali reunidos. E a Bíblia conta, não preciso dizer quem estava lá, né? Dentre os 7. Pedro. Ele continua no meio, com os 7. Eles estavam pescando, pegaram grandes peixes, 153 grandes peixes, debaixo da ordem do Senhor. Eles não sabiam que era o Senhor. Mas quando eles estavam se aproximando, voltando da pescaria, e Jesus estava na praia, um dos 7 discípulos disse, é Jesus. Sabe o que aconteceu com Pedro? Não esperou o barco chegar na praia. Ele pulou na frente e saiu nadando para chegar primeiro e se encontrar com Jesus. Porque quem tem culpa não se esconde. Ele não se escondeu dos seus amigos. Ele não se escondeu do Senhor. Mesmo carregando a culpa. Mesmo chorando e de olho inchado. Quando ele vê Jesus, ele abre os braços. A gente sempre fala que Jesus está de braços abertos, mas ali ele abre os braços. Com o ato de pular na água e chegar na frente, ir em direção. Ele sabia que era provável, era possível, não era algo irreal, não era algo errado. Jesus olhar para ele e falar alguma coisa, ou tocar na ferida, ou perguntar simplesmente por quê. Jesus, ele não está preocupado com o que Jesus vai falar. Porque ele não está tomado de vergonha, ele está tomado de culpa. Ele não está preocupado. Assim como ele não estava preocupado com o que os discípulos iam falar.
Porque ele não está cheio de vergonha, ele está cheio de culpa. Então nós temos 3 tipos de pessoas na igreja: psicopatas, envergonhados e culpados por não pregar. 3 tipos de pessoas. Você está dentro de uma dessas 3 categorias e eu também. Ou eu sou um psicopata, porque eu tenho oportunidades de pregar e eu não prego. E eu não sinto culpa, eu não sinto vergonha. Tanto faz. Me encho de argumentos. Manipulo na minha mente, tentando diante dos outros achar os motivos porque eu não faço o que eu sei que eu tenho que fazer e faz parte do meu conjunto de valores. Eu sou um psicopata. Ou eu sou um envergonhado. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, não faço, mas não quero que ninguém descubra. Não quero que ninguém saiba. E como é que ninguém vai saber se eu ficar longe? Se ninguém olhar para a minha vida. Afinal de contas, ninguém tem nada a ver comigo. A minha vida é minha. Então eu sou envergonhado. A vergonha é improdutiva, porque o erro destrói relacionamentos. Todo erro, todo pecado faz separação entre um homem e Deus. O adultério faz separação entre uma mulher e um marido. Todo erro desfaz relacionamentos. E o envergonhado destrói os relacionamentos. O pecado, o erro desfaz. O envergonhado destrói. Ou eu sou um culpado, que quando eu tenho que pregar eu não prego. Quando eu saio daquela loja, eu vi aquela pessoa, eu sabia que eu tinha que criar uma situação, ou até mesmo foi criada uma situação. E eu, por algum motivo, na minha cabeça, qualquer motivo, eu falei aqui na quinta-feira, eu vou repetir, na quinta-feira entrei na loja da Apple, aqui no Center Norte, para comprar um artigo da Apple. Falei com uma vendedora, você tem esse artigo? Ela procurou. Como eu disse, quinta-feira, uma moça chique, bem arrumada, bem posicionada, 24, 25 anos. Ela falou, não tenho. Você me dá o teu WhatsApp, quando eu chegar eu te chamo. Eu dei o WhatsApp para ela. Ela mexeu, acho que ela entrou no meu perfil, entrou com certeza. Ela perguntou, você é pastor? Eu virei para ela e falei, você é ovelha? E ela começou a chorar. No meio da loja. Cheia. Muita gente na loja. Outros vendedores, outros clientes. E eu já falei o nome da loja para você ver que não era uma lojinha simples. E não é um vendedor sem muitos recursos que fica ali. Ela começou a chorar que ela não conseguia se conter. A lágrima pulava. É lógico que eu estou falando com ela até hoje. Mas se eu ali... Você é pastor? Ah, sou sim. Ah, que bom. E o produto, quando é que chega? Se eu sair de lá, dessa forma, ou eu sou psicopata e não estou nem aí. Ou eu vou ficar envergonhado. Ou eu vou me sentir culpado. Um dos 3. Aquele que sente culpa não destrói relacionamentos. Enquanto a vergonha faz a pessoa desistir dos relacionamentos, a culpa impulsiona a pessoa a reconstruir e restaurar os relacionamentos com 3 atitudes. A primeira atitude, reparação. Aquele que está culpado, repara aquilo com palavras, com pedido de perdão. Com um olhar pedindo misericórdia. Como uma expressão de que eu pisei na bola, eu errei. Me ajuda a me levantar. Não estou nem me prendendo com essas palavras a dizer fala. Mas, de alguma maneira, repara aquilo. Dizendo, eu sou culpado. Eu errei. Eu estou errado. O culpado repara. Segunda coisa que o culpado faz,
Ele repõe. Ele repõe. Se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Tem coisa que não dá para repor. Mas tem coisa que dá. Ô irmão, eu sei que estou te devendo, fazem 15 anos, aqueles R$ 500 e tal. Me perdoa, tá bom, irmão? Tá bom, eu te perdoo, mas manda o dinheiro, cara. Já me consertei com o irmão lá. Estava devendo, fui lá pedir perdão porque eu não paguei. Repõe? Isso dá para repor. Repõe. Terceira coisa, atitude. Muda de comportamento. Quem sente culpa, muda de comportamento. Quem sente culpa, nunca mais faz aquilo. Pedro foi restaurado por completo. Porque ele não era psicopata. Porque ele não sentiu vergonha. Mas porque ele se sentiu culpado. Ele seguiu esses 3 passos. E isso fica comprovado em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Está lá depois do derramar do Espírito Santo do Pentecoste. Aquele tumulto de gente gritando, orando, falando outras línguas. A multidão do lado de fora, ouvindo tudo aquilo. E o que está acontecendo? Está todo mundo bêbado dentro dessa casa? O versículo 14 diz que Pedro sai lá fora. Ele ergue a sua voz. Cadê aquele Pedro que se negou a pregar? Cadê aquele Pedro? Eu comecei, alguns anos atrás, pouco tempo, a começar a pregar. Quando eu segui esses passos, estava numa praia, de férias com a família. E sentindo um remoer de culpa, porque naquelas construções minhas eu era pregador. Mas quanta gente no meu dia a dia passava e eu não pregava. E foi tomado por essa culpa que eu fui para a praia e comecei a pregar para o primeiro vendedor de água de coco que apareceu. Só para ele. Depois comecei a entrar nas lojas daqui do bairro, na padaria, na EPO, e começar a pregar para a pessoa. Algumas vezes surgindo a oportunidade, algumas vezes criando a oportunidade. Motorista, quantas vezes eu deixo o carro em casa, pego um Uber, só para poder pregar para o motorista? Ele vai ter que me ouvir. Está ali no carro, vou pagar. Agora, está aqui um homem. Está aqui um homem que não quis pregar, mas não se deixou levar pela vergonha e demonstrou que não era psicopata. Sentiu culpa e seguiu o caminho doloroso que a culpa leva. A Bíblia conta de 2 discípulos que fizeram o que não deviam fazer. Judas não devia negar Jesus. Eu não estou falando das profecias que dizia que ele faria, mas ele como pessoa não devia negar Jesus. E ele sentiu culpa. Ele não era psicopata. Ele não pegou as 30 moedas e saiu dali dizendo, vou no shopping comprar alguma coisa. Ele chorou amargamente. Ele foi lá e jogou as moedas fora. Ele foi tomado por culpa intensa, não branda. Mas fala de um Pedro, que também devia pregar, não devia negar, e não fez o que tinha que fazer, e fez o que não tinha que fazer. E também sentiu culpa e chorou amargamente. Qual a diferença dos dois? É que Judas não desceu a culpa intensa para a culpa branda.
Ele viveu na culpa intensa e caminhou nela. E ele destruiu o relacionamento consigo mesmo. Se matou. Foi lá e se suicidou. Pedro, tomado pela culpa intensa, não se deixou dominar pela vergonha. Se manteve lá junto, olhando na cara dos outros discípulos. Viu Jesus e não se escondeu, foi em direção a ele. Aí Jesus chega nesse e fala: você me ama. Tu sabes que eu te amo. Você me ama mesmo. Te amo, te amo. Pela terceira vez. Mas Pedro, você me ama mesmo? Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que eu tinha que pregar e não preguei. Tu sabe que eu podia ser um psicopata e sair dali dizendo: não aconteceu nada demais. Apenas livrei minha barca. Tu sabes que eu não fiquei com vergonha porque eu continuo com os teus discípulos, com os meus amigos. Eu continuo no mesmo lugar. Tu sabes que eu te amo porque tu sabes de tudo. Tu sabes que se eu pulei daquele barco e fui na tua direção, é porque eu não sou psicopata nem envergonhado, eu sou culpado. Tu sabes de tudo. E o Senhor para ele fala: agora eu sei que você é como todos os outros homens, que sabem o que tem que fazer. Em algum momento não faz. Mas agora eu sei que você não é psicopata. Agora eu sei que você não é um envergonhado. Agora eu sei que você é só um culpado. Você é só um culpado. E porque você é só um culpado, eu confio nessas pessoas que sabem que são culpadas. E que daqui a pouco, quando surgir uma oportunidade, não vai se esconder. Vai sair, vai enfrentar 5.000 homens. Vai enfrentar 10.000 homens. Vai enfrentar o que tiver que for. E eu ainda te digo mais uma coisa. O modo como você vai morrer, você vai ser crucificado como eu. E agora eu estou criando uma narrativa dentro de uma verdade bíblica. E Pedro diz: sim, Senhor, eu estou pronto. Agora sim, antes eu disse que eu jamais te negaria. Mas eu sou um cara que não faz o que tem que fazer. Quando eu disse isso, eu era assim. Eu disse que não te negaria. Agora, eu estou pronto a morrer por ti. E na primeira oportunidade de morrer, ele põe o peito aberto. Ele sai fora e começa a dizer: a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o ressuscitou do meio dos mortos. O que ele tinha que pregar lá, agora ele prega aqui. E agora, vem cá, Josinaldo. Você quase estragador de final de mensagem. Vem cá. Lá em Levítico 14, fala de 2 processos para curar lepra e culpa. Levítico 14 diz que tinha que fazer a mesma coisa quando um leproso era curado e quando alguém estava tomado por culpa, para essa pessoa poder continuar a viver. Lembre que o leproso tinha que se distanciar das pessoas. Seus relacionamentos eram quebrados. O pecador, o culpado, tinha que ser punido. Chega aqui pertinho. 2 elementos têm que ser usados, né? Lá em Levítico 14 diz: a gente está num momento tão íntimo aqui, você vem e interrompe. Você viu que coisa chata?
criou o clima. Ah, como eu já estou olhando para ele. O que é que tem que usar? Sangue O sangue e o azeite. o sacerdote tinha que pegar o sangue. Tinha que pegar o azeite. Tinha que colocar o sangue na orelha direita. No polegar da mão direita. Eu não vou pôr a mão nesse pé, sei lá onde. E no polegar do pé direito. Punha sangue, punha azeite. Um detalhe. O que sobrasse da taça de azeite tinha que ser jogado na cabeça daquele que era culpado. Talvez eu não precisava falar mais, mas vocês já estão entendendo. Mas eu quero ser ainda mais claro. O sangue de Jesus purifica de todo pecado e culpa. E o Espírito Santo é que faz essa verdade ser revelada. Precisava de sangue e azeite na orelha. A orelha é o lugar onde a gente ouve. Lê aqui para mim. O perdão dos pecados abre os ouvidos para ouvir. Gera interesse e o Espírito Santo dá capacidade para entender a palavra de Deus. Sangue e azeite. O sangue de Cristo abre os ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. O azeite e o Espírito Santo dá capacidade para que aquilo que ouviu desça na divisão da alma e do espírito. Corte. E a culpa que se aloja lá na divisão da alma e do espírito, ela vê chegar o Espírito Santo com uma palavra revelada, arrancando o poder da culpa. O sangue e o azeite tinha que pôr na mão. Com a mão a gente faz o quê? A gente faz. Com a mão que faz. Faz as coisas. Jesus nos ensina o que é certo. O que a gente tem que fazer, Ele que disse. E de pregai. O Espírito Santo é que nos dá capacidade de fazer o que a gente precisa fazer. Amém. Jesus disse, e de pregar, mas fica na tua aí. Fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido do Espírito Santo. Aí você vai poder fazer o que tem que fazer. Ah, pastor, pregador, irmãos, você casalzinho. Tá bonitinho, né? Ele de saia ainda bem que ele é que está de saia, não sou eu. Ah, eu não prego por isso, por aquilo outro. Ah, eu sou envergonhado. Ah, eu estou tomado de culpa. Ah, eu acho que eu sou psicopata. Para tudo é a mesma solução. Seja cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te ajuda a fazer o que você sabe que tem que fazer. Sai da rede social, deixa de tanta baboseira, besteira, bobeira na tua vida. Dentro da igreja e fora da igreja, larga um monte de besteira e gasta tempo para se encher com o Espírito Santo. E aí o que você sabe, vai fazer. E se é psicopatia, vai ser curado. E se é vergonha, vai ficar sem vergonha. Não, aí não é legal, né? Não vai ter mais essa vergonha. E se é culpado,
Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Aleluia. que não vivem mais segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Aleluia. Pés. Mãos, pés. Óleo no pé. Sangue no pé. Por quê? Porque com o pé que a gente se movimenta, não é? Exatamente. A gente anda. Faz as coisas. Toma as decisões, vai, vem. Sabe a hora de ir, a hora de voltar. Pessoas que não têm o sangue de Jesus nos pés, têm pé amarrado. Cheio de vontade de ir para a igreja, não vai. Cheio de vontade de fazer missões, não faz. De pregar, de ser missionário, de ser pastor. Não é. Não tem sangue nos pés. Não anda, não se movimenta. É sempre a mesma coisa. É aquela conferência missionária que termina a conferência, todo mundo, até o ano que vem, está todo mundo lá no mesmo lugar. Tem que desaparecer uns na próxima. Tem que estar em algum lugar. Não vai todo mundo, mas alguns têm que ir. Mas não tem o sangue. Agora não é só isso, se movimentando, um monte de gente se movimentando, falando besteira por aí, né? Tomando decisão errada, indo para o lugar errado, fazendo coisa errada. Porque precisa ter também azeite no pé. É o Espírito Santo que vai guiar os passos, que vai dirigir o caminho, que vai mostrar o lugar. Está lá os discípulos reunidos e vem o Espírito em Atos 13, e o Espírito Santo diz: separe para que sejam enviados para o lugar que tem que ir. É o Espírito Santo que faz os pés se movimentar. Não tem esse negócio de, estou em dúvida se eu devo ser, se eu não devo ser, se eu vou... Porque não é na cabeça que se faz missões. É na orelha, é na mão e é no pé, com o sangue do Cordeiro de Deus e o poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se enche do Espírito, seja lavado no sangue do Cordeiro. Deixa os grilos de lado e você vai ver que tudo vai acontecer dentro da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos terminar? Vamos. Lê. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui, os 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Prega, conclui. Aleluia. Começou, mas não vai longe. Se somos guiados Deus abençoe verdadeiramente vocês. pelo Espírito, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Uma vez que entendemos, a partir do encontro com Cristo, real, a partir do momento que fomos ungidos, a partir do encontro, e a partir desse encontro, então, os meus ouvidos que eram tampados, agora ungidos, estão deslacrados, estão abertos. A partir do momento agora que meus pés estão ungidos, eu não inclino mais, eu não ando mais, as coisas passadas ficaram para trás, agora eu ando, eu prossigo para um novo caminho, para um novo tempo, porque agora os meus pés foram ungidos, consagrados para viver aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para viver. Agora os meus olhos, ouvidos, pés, mãos
não é mais para mim. Eu estava morto, eu estava inclinado para as coisas da carne, onde me agradava. Agora esta carne está sendo mortificada todos os dias, para que a essência que agora está em mim, esta presença que está em mim, agora é Cristo vivendo em mim, através de mim e a partir de mim para o próximo. Então a tua vida que você vive não é, os teus ouvidos não são mais seus, os teus olhos, para mim concluir, lembra que todos perguntaram, quem é esse que está vindo? Um cego perguntou, quem é esse que está vindo? Quem é esse que está vindo? E aí de repente agora falaram, é o filho de Maria, é o Nazareno. E ele mesmo cego, ele estava cego, mas enxergava e falou, não, este é Jesus, o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava com os olhos fechados externamente, mas os olhos dele espiritualmente estavam abertos. Ele não viu o carpinteiro, ele não viu o Nazareno, ele não viu o filho de Maria, ele viu o rei chegando. Não, este é um rei, ele está cego, este é o rei, é o filho de Davi. Tem pessoas que estão cegas, mas veem, como este. Então, eu creio que o Senhor alinhou nosso olhar nessa manhã. Ele conseguiu alinhar nossos olhos. Quem está com os ouvidos ungidos? Quantos estão com as mãos ungidas? Quantos estão com os pés ungidos? Então vamos para cima, vamos trabalhar. Vamos, porque 2025 nos aguarda. Viu? Não fica não, ó. 2025 eu prometo ganhar uma pessoa para Jesus. Para 2025 você não fez nada. Não, produza. Nós somos chamados de árvores frutíferas. Produz. Deus abençoe. É isso aí, pastor. Vem, Emerson, senão ele não para. Deus abençoe. As palmas ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Chegamos, irmãos, no término de mais um simpósio de missões. E nós já estamos pensando em 2025. Já estamos organizando a programação. Já temos alguns preletores. O tema vai ser África. Aí você vai pregar bastante, viu, varão de guerra? Nós temos um vídeo, uma retrospectiva do simpósio. Por favor, pode soltar o vídeo. Nós estamos iniciando o 22º simpósio de missões, esse ano com o tema Brasil, um país que clama. Missões não pode ser pela metade, ela precisa ser completa. Os irmãos estão tão empenhados em fazer parte desse trabalho da missão desafio, porque a visão aqui é reino. A visão aqui não é ser torno de pedaço aqui, pedaço, não, é reino, 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 para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga, Senhor, que eu nunca perca o sentido do começo.
Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Só para a gente ficar bem alinhado, pastor, os 18 mil é para o Paquistão, né? Ou é do tapete? É que está marcado África lá. Tá, então é Paquistão. Tudo bem? É porque tem que deixar certo, né, irmãos? É que como o Josinaldo que fez aqui o anúncio, então é Paquistão, tá bom? Irmãos, nós tivemos 13 mil pessoas acompanhando pelo YouTube, 15 mil pessoas pelo Facebook e pelo Instagram, 600 mil pessoas, irmãos, visualizaram aí, entre fotos e vídeos, um alcance recorde, né? Recorde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também não deu tempo de passar essa informação para a equipe de mídia, e eles fizeram esse vídeo agora há pouco, irmãos. Que equipe preciosa, que equipe maravilhosa que nós temos aqui na nossa casa de oração, né? Não deu tempo de a gente passar, mas enquanto os irmãos falavam aqui das necessidades do Paraguai, uma missionária precisava de um valor de R$2.000 para a documentação dela, a missionária Joanice. Aí, imediatamente o Vitor, o nosso diretor lá de São Roque, trouxe a informação: não, nós vamos então ofertar esses R$2.000 para a documentação da missionária Joanice. Aí o pastor Francisco também mandou um recado: olha, eu quero pagar quero ofertar com a documentação dessa missionária. Como já tinha entrado esse valor será direcionado para uma outra necessidade. Mas a missionária Paula tem um sonho de comprar o terreno. Então, assim, só para dar um start, né, para dar o início, porque Deus começa dessa forma. Aí o pastor Francisco também, Capela, deu um start aqui, irmãos, com uma oferta de R$5.000 para a compra do terreno na Argentina, né? Então, logo, logo, missionária Paula, nós teremos esse terreno em nome do Senhor Jesus. Gratidão por tudo, não é sobre dinheiro. Nós começamos o simpósio falando que o dinheiro é apenas uma ferramenta para nós fazermos missões. Então, todo esse valor levantado, esse valor será direcionado para os campos que já estão brancos. Vamos enviar missionários, vamos apoiar os projetos. Missões nunca será uma ferramenta para nós arrecadarmos dinheiro. Dinheiro sim, será sempre uma ferramenta para nós fazermos missões. Deus vai conservar essa pureza. Deus vai preservar essa essência até que Ele venha nos buscar. Nós não vamos nos vender, nós não vamos nos corromper, nós não vamos nos manchar. E palavra como a que foi pregada hoje, nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor até que Ele venha. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. E o ano que vem nós estaremos aqui novamente falando sobre a África em nome do Senhor Jesus. Agora eu não sei a programação para encerrar. Como que faz? Vocês que vão... Nós vamos encerrar cantando, é isso, né? Vamos ficar em pé então, meus irmãos. Tá. Tá. Irmãos, olha, a Leonor acabou de falar que as malas dos missionários precisam voltar vazias. Essa foi a expressão dela. Eles têm muitas coisas lá embaixo no estacionamento, na feira missionária,
e nós precisamos comprar e abençoar os nossos missionários. Vamos descer lá rapidinho, comprar todos os brigadeiros, comprar as bandeirinhas, vamos abençoar os nossos missionários. E a Simone pediu para eu avisar o projeto Filemon. Você que se inscreveu para fazer parte do projeto, traga sua fichinha aqui após o término do culto. Eu quero orar, quero chamar aqui o pastor Elisandro para fazer essa oração de encerramento. Nosso querido presidente da Convenção do Estado do Rio de Janeiro, para ele fazer a oração de encerramento. Amém. E o pastor anfitrião, nos abençoa, pastor, com a bênção apostólica, por favor. E o Ministério de Louvor depois tem a liberdade de louvar, em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Levante suas mãos aos céus, mãos ungidas com marcas de sangue. Obrigado, Espírito Santo, pelo tempo profético, pelo tempo real, pelo tempo de extrema qualidade, a tua presença, a tua palavra, o inene, o eis-me aqui, Senhor, esteja em cada coração. Aqueles que estão presencial, sejam tomados continuamente, ó Deus, da essência do Senhor, da boa, agradável e perfeita vontade. Aos que estão acompanhando à distância, Senhor, em várias nações, sejam abençoados. O simpósio, Senhor, de missões, na Missão Desafio, aos diretores, às caravanas, pastores, a cada instrumentista, a cada músico, a cada missionário, Senhor, nós louvamos, te glorificamos, e em 2024 não deixamos uma herança em teu nome. Cada um que aqui passou deixou um legado na história, no ministério, na vida desse homem, desta mulher, desta criança, deste adolescente, desse jovem, no poder do Espírito Santo. Assim te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos de fora que vão permanecer na cidade, se desejarem, 19 horas, nós temos um outro culto, o culto da igreja local. Levante as suas mãos agora espalmadas aos céus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que faz com que todos os crentes em toda a terra sejam um, seja com cada um de nós, hoje, aqui, aonde estivermos e para sempre. Amém, Jesus. Balance a sua mão comigo e diga: a paz do Senhor. Atenção, irmãos. Atenção, pastor Emerson precisa falar alguma coisa e pediu para chamar a atenção de vocês. Me perdoe, irmãos. Os missionários que serão enviados, eu preciso orar por eles. O Hiroshi. Obrigado, pastor Rampazzo, por me lembrar. Jonathan e Joyce e Raquel, por favor. Então nós vamos orar. Esse casal vai para Paysandu, Uruguai. Raquel para a Espanha e o Hiroshi para o Amapá. Os pastores dos nossos queridos irmãos, venham aqui. Pastor Isaac, pastor da nossa querida igreja em Guarulhos, junto com a sua amada esposa. Pastor Elisandro, por favor, com a Luciana. Hiroshi, pastor. Pastor José Maurício. O casal que fez o treinamento, que vai retornar agora ao Amazonas, por favor, vem aqui também. E Eduardo e Larissa, que já estão no Amapá, Macapá.
e também o missionário Aureliano. Por favor, venha cá. Esses serão enviados. Nós temos uma lista enorme daqueles que já foram enviados esse ano, mas nós só vamos orar por esses que serão enviados. Estenda suas mãos e vamos orar ao Senhor. Pai, os missionários estão aqui, juntamente com seus pastores, e nós estendemos as nossas mãos para pedir a sua bênção sobre eles. O Senhor já preparou tudo, o Senhor já levantou o sustento, está tudo preparado, Senhor. Agora eles vão para o campo, eles vão agora semear, pregar a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós os abençoamos e pedimos a bênção do Eterno Pai sobre a vida deles, para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Jesus me sustentou.